Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Direito de Família Atual. Para quem não me conhece, sou a doutora Rosa Poza e hoje conversando com vocês a respeito dos gastos com o inventário. Então, vamos começar dizendo que quando a pessoa falece e a família resolve abrir o inventário, ela tem o prazo de 60 dias para pedir essa abertura. E tudo que eu vou falar aqui, eu quero que vocês levem em conta que eu estou no estado de São Paulo, então eu vou falar como funcionam as coisas aqui. Mas isso aí é só vocês se adaptarem aí na cidade de vocês, no estado de vocês, ok? Então, eu tenho duas formas de fazer o inventário, seja ele extrajudicial ou judicial. Extrajudicial é feito no cartório, onde eu preciso atentar para 3 requisitos. Então, primeiro, os herdeiros têm que ser maiores e capazes, né? Todos maiores de 18 anos, não tem nenhum problema que impeça de assinar a documentação. Segunda coisa, eu não posso ter testamento. Terceira coisa, não pode ter litígio entre as partes. Estando dessa forma, é possível fazer pelo cartório. Então, o primeiro passo é constituir um advogado da minha confiança para as providências cabíveis. Com relação aos gastos que vocês vão ter no cartório, observando que eu estou aqui no município de Guarulhos, São Paulo. Então, eu vou ter gastos com relação ao imposto causa-mortes, que nada mais é a transmissão dos bens que pertenciam ao morto para o patrimônio dos herdeiros, né? E isso gera imposto. O valor desse imposto é de 4% sobre o valor dos bens deixados pelo morto. Fora isso, eu vou ter um gasto para tramitar esse processo perante o cartório, que gira em torno de 1% desses mesmos bens, tá certo? Esses valores, para que vocês tenham uma noção aí do estado de vocês, aqui em São Paulo, por exemplo, existe uma tabela do cartório notarial onde se baseia com relação a esses valores. Então, pega-se um monte-mor e tem uma correspondência ali entre o valor do patrimônio de tanto até tanto é tal valor, e por aí vai, tá? Mas em torno de 1% sobre o valor dos bens deixados pelo morto. Outro gasto que vocês vão ter com as certidões. Então, precisa juntar a certidão do cartório de registro de imóveis, certidão atualizada com relação às certidões de nascimento dos filhos, a certidão de casamento do morto e certidão de óbito atualizada. Toda essa documentação tem que ser atualizada. E às vezes, quando a gente passa valores, é importante passar para os clientes que eles vão ter que fazer essa atualização. E tudo isso gera um gasto, tá certo? Então, isso tem que ser considerado. A terceira coisa são os honorários advocatícios. Eu não tenho aqui como dizer para você qual o valor, para vocês, qual o valor desses honorários por uma questão ética, mas eu posso dizer que cada estado tem a OAB, a Ordem dos Advogados, referente a cada estado da União. Aqui no estado de São Paulo é OAB-SP, e dentro, quando você entra no site da OAB correspondente ao seu estado, tem lá a tabela de honorários advocatícios. Aí é só seguir, lá traz o valor mínimo de honorários advocatícios para cada uma das situações. Por que o valor mínimo? Porque é determinado pela OAB que não se cobre menos do que aquilo. E o advogado, ele vai colocar o preço ali com relação ao trabalho que ele vai fazer, levando em conta o tempo que ele tem de formado, a experiência que ele tem, o grau de dificuldade que ele vai encontrar para fazer aquele trabalho e as condições da pessoa a qual ele vai representar, tá bom? Isso tanto faz com relação ao extrajudicial como no judicial, tá certo? Então, cada profissional ali, ele vai apresentar o valor, orçar de acordo com o que ele julga correto, tendo como parâmetro a tabela de honorários do seu estado, ok? Então, em linhas gerais, é o que vocês vão gastar. Agora, digamos que a família esteja em litígio, não consigam entrar num acordo ali para fazer pelo cartório. Então, o procedimento com relação a gastos é mais ou menos por aí. Por quê? Para eu ajuizar a ação, então a primeira coisa, eu vou ter as custas iniciais. As custas giram em torno de 1% sobre o valor da causa. Isso é o que a lei determina.
mas também a gente observa uma tabela. Tem a tabela do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, onde a gente vai observar a faixa de valores com relação aos bens imóveis, né? Mas gira em torno de 1% do valor da causa. Esse valor é recolhido através de uma guia DARI, aqui no nosso município de São Paulo. Essa guia ela é extraída do próprio sistema, atualmente aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tem uma aba lá onde a gente já puxa a guia, alimenta com as informações ali com relação às informações daquele inventário, e o próprio sistema já emite a guia para a gente de acordo com o que a gente informou como valor dos bens deixados pelo morto. Tá? Então, essa seria a primeira coisa. Na sequência, tem-se o imposto causa-mortes, também da mesma maneira. A única diferença ali é que o juiz, num determinado momento, ele vai mandar apresentar a homologação com relação a certidão, a declaração do ITCMD, Declaração de Imposto Causa-Mortes, feita na Secretaria da Fazenda, onde a gente chama aqui em São Paulo de Cefaz, e ela é setorizada, cada bairro do município de São Paulo tem um setor, aqui em Guarulhos tem separadamente no nosso município, e por aí vai em todo o estado de São Paulo. É feito um procedimento administrativo, um processo administrativo com relação a todos os dados daquele inventário, daquele morto, com relação aos bens deixados e tudo mais, e onde, uma vez alimentado o sistema, o próprio sistema ele vai determinar os valores ali cobrados e vai emitir a guia DARI para pagamento. Sem finalizar esse pagamento, não há concordância da Secretaria da Fazenda, e sem essa concordância, geralmente o juiz não homologa o inventário. Tá? Então, esse é o procedimento. Fora isso, tem-se os honorários advocatícios, que seguem o mesmo critério da primeira explicação que eu dei. Recomenda-se que o advogado observe a tabela da OAB a fim de não infringir a ética profissional, tá certo? Em linhas gerais, seriam esses gastos. Então, eu acho que essas informações são fundamentais para que vocês cheguem à conclusão de qual é o valor aí que você vai gastar com relação ao seu inventário. Me perdoe, o inventário do morto aí que você está representando. Me perdoe não dar valores por uma questão ética, porque cada estado a cobrança é de uma determinada maneira, cada advogado cobra de acordo com o que julga que é correto, observada a tabela, mas assim, em linhas gerais, esses são os gastos que as pessoas têm para movimentar um inventário. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. Se você gostou, não saia sem deixar o teu joinha, sem compartilhar o vídeo. Deixa o seu comentário aqui, caso você tenha gostado, quer deixar um recadinho para mim, será muito bem-vindo, eu vou ler, tá bom? E eu encontro vocês no nosso próximo conteúdo. Tchau, gente, fiquem com Deus, até mais!